Amém. Muito bem, gente. Voltemos aqui. Vamos no terceiro dia. Em primeiro lugar, o desamparo ou a impotência. O desamparo, o capítulo, né? Terceiro dia. A impotência, né? É inquestionável a primeira e a mais segura indicação de um coração que ora. Tanto quanto posso ver, a oração foi ordenada apenas para os desamparados. É o último recurso dos desamparados. Fato, a última saída. Tentamos tudo antes de finalmente recorrermos à oração. É verdade, é verdade. Misericórdia, Senhor. Isto não é verdade apenas sobre nós, antes da nossa Juízo. conversão. Isso não é verdade apenas sobre nós, antes da nossa conversão. A oração é o nosso último recurso, também ao longo de toda a nossa vida cristã. Sei muito bem que oferecemos muitas e belas orações, tanto em privado como em público, sem que o desamparo seja força impulsionadora. Mas não estou de todo certo de que isso seja oração. Oração e desamparo são inseparáveis. Oração e desamparo são inseparáveis. Só quem é desamparado pode verdadeiramente orar. Oração e desamparo são inseparáveis. Só quem é desamparado pode verdadeiramente orar. Pode continuar alguém? Ouça isto. Você que muitas vezes se sente tão desamparado que não sabe o que fazer, às vezes você nem sabe como orar. A sua mente parece cheia de pecado e impureza. Ouça isto. Você que muitas vezes se sente tão desamparado que não sabe o que fazer, às vezes você nem sabe como orar. A sua mente parece cheia de pecado e impureza. A sua mente está preocupada com o que a Bíblia chama de mundo. Sua mente parece estar cheia de pecado e impureza. A sua mente está preocupada com o que a Bíblia chama de mundo. Deus e as coisas eternas e santas parecem tão distantes e estranhos para você que sente que acrescenta pecado ao pecado ao desejar aproximar-se de Deus em tal estado de espírito. Sua mente está preocupada com o que a Bíblia chama de mundo. Deus e as coisas eternas e santas parecem são tão distantes e estranhos para você que sente que acrescenta pecado ao pecado ao desejar aproximar-se de Deus em tal estado de espírito. De vez em quando, deve perguntar a si mesmo: deseja realmente ser libertado da mornidão do seu coração e da minha vida mundana? Desejo realmente ser libertado da mornidão do meu coração e da minha vida mundana? A minha vida cristã não é sempre morna e indiferente, pela simples razão de que no fundo do meu coração desejo que seja assim. Sim,
Uma alma honesta luta contra a desonestidade do seu próprio ser. Sente-se tão irremediavelmente perdido que as suas orações congelam nos seus próprios lábios. Outro, Ouça, meu amigo, o seu desamparo é a sua melhor oração. Ele clama do seu coração ao coração de Deus, com maior efeito do que todos os seus apelos proferidos. Ele ouve-o desde o momento em que você é tomado pelo desamparo. Torne-se ativamente empenhado de imediato em ouvir e responder à oração do seu desamparo. Ele ouve hoje como ouvia a oração de desamparo e sem palavra do homem doente com paralisia. Se você é mãe, compreenderá muito prontamente esta fase da oração. O seu filho pequeno não consegue formular em palavras um único pedido em si. No entanto, o pequeno ora da maneira que sabe. Tudo o que ele pode fazer é chorar. Mas você compreende muito bem o seu apelo. Além disso, o pequeno nem precisa de chorar. Tudo o que você precisa fazer é vê-lo em toda a sua dependência, desamparado de si. E uma oração toca o seu coração de mãe. Uma oração que é mais forte do que o choro mais alto. Alguém quiser pode continuar. Aquele que é o pai de tudo, o que se chama mãe, de tudo que se chama filho, no céu e na terra, lida conosco da mesma maneira. O nosso desamparo é um apelo contínuo ao seu coração do Pai. Ele está sempre ocupado em ouvir esta nossa oração e satisfazer todas as nossas necessidades, noite e dia. Ele está ativo em fazê-lo, embora em regra geral nem sequer o notemos. Quanto mais agradecer-lhe por isso, se você é mãe, compreenderá isto também melhor do que o resto de nós. Você cuida do seu filho noite e dia, mesmo que ele não entenda o que você está a fazer, sacrificando e sofrendo por ele. Ele não lhe agradece e muitas vezes é até do contra, causando-lhe não poucas dificuldades. Mas você não deixa que isso a impeça. Você ouve e responde incessantemente a oração que o desamparo dele envia ao seu coração de mãe.
Deus é assim. Só que ele faz perfeitamente o que o amor humano só pode fazer imperfeitamente. Assim como a verdadeira mãe dedica sua vida ao cuidado dos seus filhos, assim Deus eterno, sua infinita misericórdia, dedicou-se eternamente aos cuidados dos seus filhos, ao cuidado dos seus filhos, frágeis e errantes. Assim Deus lida com todos nós. Também consigo, meu leitor não convertido. Muito provavelmente pensa que Deus não o ama. Às vezes até pensa que ele não lhe presta atenção, qualquer atenção. Noutras ocasiões, sente como se Deus estivesse a perseguir com vingança e retaliação. Como se ele estivesse a procurar perturbar os seus planos e destruir a sua felicidade. Outro. Ouça, e dir-lhe-ei como Deus é. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Ouça, e dir-lhe-ei como Deus é. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Cristo gastou as suas últimas forças, seus últimos momentos, em oração pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Cristo gastou as suas últimas forças e os seus últimos momentos em oração pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Quando Jesus voltou a Jerusalém pela última vez e não tinha mais meios de salvar a cidade, ímpia e rebelde, parou no Monte das Oliveiras e chorou pela cidade. Seu olho profético viu a terrível condenação que cairia sobre a cidade e da qual não havia escapatória. Quando Jesus voltou a Jerusalém pela última vez e não tinha mais meios de salvar a cidade, ímpia e rebelde, parou no Monte das Oliveiras e chorou pela cidade. Seu olho profético viu a terrível condenação que cairia sobre a cidade e da qual não havia escapatória. Deus é assim. Próximo. Ele ama os seus inimigos. Não, Deus é assim. Faltou. Deus é assim. É, ele ama os seus inimigos. Deus é assim. Vai lá, Ok. Valdir. Deus é Deus é assim, assim. ele ama os seus inimigos. Quando ele vê a angústia dos ímpios, as suas alegrias vazias, as suas tristezas reais, as suas decepções, os seus sofrimentos e as suas ansiedades, enquanto são arrasados irresistivelmente pela corrente do tempo, em direção à angústia eterna do inferno, a angústia e o desamparo deles clamam ao seu coração. E ele ouve o seu clamor e inclina-se para os filhos dos homens desamparados a fim de os ajudar. Deus é assim. O homem convertido não aceita sua ajuda.
quando diz respeito às coisas temporais. Mas assim que Deus se oferece para o ajudar espiritualmente, o homem desamparado afasta-se e muitas vezes foge de Deus com grande terror. Terror. Ele recusa-se a converter-se. Tem mais nada. Sobre a natureza da oração e desamparo. O texto afirma que a oração foi ordenada apenas para os desamparados. Isso muda sua perspectiva sobre o que é orar? Sim, a minha muda, e a de vocês. Cara, eu tô me enquadrando total nesse texto. Tava falando pro Stephen antes de começar a reunião. Mano, como que eu tava mal, bad. Nossa, encaixa total esse texto. Muitas vezes oramos quando tudo está bem, como um agradecimento ou rotina. O autor sugere que, se o desamparo não for a força impulsionadora, pode não ser uma oração verdadeira. Você concorda? Por quê? Porque ele diz que homem suficiente não ora. O homem suficiente pode orar, mas essa não é oração verdadeira. Aquele que segue, aquele que acha que consegue, ele pode até falar para Deus ajudar, que ele precisa, mas no fundo, ele não está precisando. Ele acha que ele consegue. Uma vez Só. eu, uma vez eu li uma informação interessante. Os esquimós têm mais ou menos 20 nomes diferentes para neve. Como eles vivem no meio da neve, eles conseguem distinguir vários tipos de neve, de gelo, no ambiente. Eu acho que o autor aqui no livro, nesse texto em que ele fala do desespero, do desamparo, da insuficiência, é uma forma também de é a principal forma de chegarmos a Deus buscando atender uma necessidade. Esse desamparo é também insuficiência. É quando a gente não se sente suficiente, não, não está totalmente pleno naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que nesse sentido de insuficiência, a oração ela é o que o autor está, mesmo para agradecer a Deus, a gente percebe que o que nós fazemos, ou o que nós dizemos, ou aquela oração bonita que preparamos, ela tá, ela é movida por essa insuficiência.
que nós não temos palavras para agradecer aquilo que Deus fez por nós. É verdade. Acho que a comunicação com Deus, como Pai, é uma forma de nos dirigirmos a Ele. E não, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se prepare, eu acho que não, eu pelo menos não tenho palavras para agradecer. Eu não consigo. Se o Espírito Santo não me ajuda a me comunicar com Deus, realmente eu não consigo. O ponto é, não é que eu necessito, não é que eu está faltando alguma coisa, mas o ponto é, eu sou o necessitado. Exatamente. Não é eu eu preciso de santidade, eu preciso de alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que até coisas espirituais, eu preciso que Deus me dá tais coisas. Mas o que nossa oração é, não é que eu preciso de alguma coisa. Eu sou necessitado. Então acho que eu tô começando a entender. Então significa assim, tipo, eu tô indo daqui para o meu trabalho ou daqui para a rua da casa andando a pé. É um caminho que eu sempre faço, que eu sei fazer de cor, é rotina. Mas eu peço para o Senhor, Senhor, me ajuda a chegar com segurança no meu local de trabalho, me ajuda com, né? Ou seja, é uma dependência total em Deus e não confiar que eu, com minhas habilidades, com minhas pernas, com não sei o que, consigo fazer isso sozinho, porque é tão simples e é tão óbvio, eu sempre faço. É mais ou menos nessa linha? Eu penso que sim, o Hannes. Por causa do Parkinson, eu tenho já 18 anos que eu tô com Parkinson, né? Eu tenho entendido isso nos últimos dias, sabe? Aquele texto, tem o texto que mais tem falado comigo ultimamente, sem mim nada podeis fazer. Eu acho assim, porque como eu estou perdendo o movimento do meu lado direito, isso está se tornando gradativo, é lento, mas é gradativo. Eu tenho percebido isso. A minha dependência de Deus é total. Até coisas, por exemplo, se eu fico sem o Prolop, ontem eu que acabou de comprar a Lonisa, falou para mim, não fica sem. Daí comprei, né? Eu não consigo falar, eu não consigo coordenar meus movimentos. Então, Deus é meu Prolopa, digamos assim. Espiritualmente falando, não consigo fazer nada, 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 nada. Então aquele texto fica bem vivo na minha cabeça, em mim, nada podeis fazer. E às vezes ele se manifesta de uma maneira física porque eu entendo espiritualmente. Que sem Deus, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Eu não consigo andar, eu não consigo concatenar minhas ideias, eu não consigo ter visão, eu não consigo nada sem Jesus. E a gente acha que a gente não precisa de prolopa espiritual, mas eu preciso. Porque eu sei fazer, porque eu sei andar. Porque eu não penso, ninguém pensa para andar, eu tenho que pensar. Se eu não pensar o próximo passo que eu dou, eu não consigo dar. Que eu vou dar, eu não consigo dar, sem estar medicado. Então, quer dizer, uma coisa que a Então, gente faz naturalmente. Fala, pode falar. então, eu acho que aqui é Zezinho já o levou a Anne? é o sentido De de, moto? E por que que não levou de carro? ah, ó, isso- o, o sentido de que eu acho que não é nem palavra, nem ó Deus, eu preciso. Às vezes
Aqui ele fala que não é palavra. Às vezes a oração é aquela grande necessidade. Eu sou insuficiente, eu sou insuficiente até para orar. Eu não sei orar. Mas, Senhor, eu não sei nem pedir. Eu não sei o que que eu preciso. Mas eu preciso. Eu sou totalmente desesperado. Esse desespero é a nossa oração. Se nós achamos que não estamos desesperados, que Deus é somente um nosso ajudador, um acréscimo, ele pode ser, ele pode vir ajudar, mas se não ajudar, tudo bem. Esse não é o sentimento de insuficiência. Então, última saída, porque temos tendência a tentar resolver tudo sozinho antes de recorrermos a Deus. O que significa na prática fazer do insuficiência, do desamparo, da impotência a nossa melhor oração. Vamos passar para. É difícil de entender isso aí, né? Que a gente foi acostumado a vida inteira a ser meio que independente, né? Ou dependente entre nós, seres humanos, né? Essa visão de um neném dependendo de sua mãe para com Deus é difícil de pegar, né? Não sei se vocês também estão tendo essa dificuldade. É porque a gente educa nossos filhos para que eles sejam independentes, né? Ensinando ele a se virar. E a vida toda a gente vai tentando se virar sozinho. Não precisar de outros, não precisa de ajuda, não precisa de você saber, você sabe fazer. Tem que saber fazer, tem que saber se virar, tem que saber se vai fazer, se você fica sozinho na escola, o pai te deixa na escola. Depois você tem que saber se virar dos meninos mal da escola. Depois tem que saber se virar, velho. E aí a gente vai introjetando isso dentro da gente até o ponto de achar que você não precisa de Deus também. Eu dou um jeito no meu pecado, dou um jeito nas minhas mazelas, dou um jeito nas minhas tendências. Dou um jeito. Aí depois de tentar e quebrar a cara bastante, aí você conhece que eu, se for por Jesus. E às vezes A isso leva a vida oração, toda. oração não é para os fortes. Oração é para os fracos. Oração, bem-aventurados os humildes de coração. Então, tudo que Jesus ensinou não é para os fortes, não é para aqueles que são tá firme, tá forte, capaz. Eles não precisam de Deus.
A oração para ele é um enfeite, é um acessório. Oração é para os fracos, desamparados, desesperados. Senhor Deus, a gente não tem ideia da nossa própria necessidade. A gente muitas vezes está no piloto automático e as coisas vão acontecendo e a gente não tem noção realmente da nossa própria condição. Mas sempre tem algo que, Senhor, pela tua misericórdia, nos sinaliza, Senhor, de que falta algo, de que existe uma certa. Essa falta, ó Deus, nos incomoda. No fundo, nos incomoda, mas a gente ignora isso. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o bem para os outros, fazendo tanta coisa, Senhor, mas o nosso coração não está conectado contigo. Porque a gente acha que nós temos algo bom e nós oferecemos isso, mas a gente oferece tudo menos o Senhor. A gente oferece nossa experiência, nosso conhecimento, nossos modus operandi, a gente aconselha, mas não vem do Senhor, vem da gente mesmo. Quando a gente se depara com a nossa vacuidade, nosso vazio, nossa insignificância, de fato é desesperador. E o que pedir para encher? Não, eu acho que isso tem que ser mantido para que nós lembremos da nossa pequenez, Deus. E pedimos, Senhor, que se, Senhor, a gente possa realmente entrar sempre com esse espírito, ó Deus, de angústia, de, de ser honesto com a gente mesmo, dizer que a gente não sabe orar, Sim, que a gente precisa que Teu Espírito Santo nos conduza, senão vai ser palavras e palavras e palavras. Nos reconecta a Ti, Senhor. Nós precisamos estar nessa tomada do Senhor, conectados contigo. Senão a gente não consegue orar, consegue fazer aquilo que se torna mecânico. Já, já entramos no modo artificial. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. amém. Senhor, quebrante meu coração, quebrante a minha autossuficiência, Hum. quebrante a minha máscara de justo, quebrante nossa autojustiça. Senhor, cria em nós, recria em mim a necessidade. Se ainda não sei, não me sinto necessitado, Hum. porque ainda não conheço
minha situação. Uhum. Senhor, então, venha fazer isso, para a gente começar, que eu possa ouvir o Senhor bater no meu coração, porque o Senhor conhece. O Senhor não pode, o Senhor viu a necessidade que eu não estou vendo. Senhor, que eu possa, então, quebrante, coloque um desejo verdadeiro de que o Senhor é único, é tudo que eu preciso, né? Fora de ti não sei nada. Preciso não de alguma coisa, preciso de ti, tudo. Amém. Como o Senhor falou comigo hoje. Obrigado. Obrigado por tudo que eu precisava escutar. Estou vendo meu desespero antes de começar essa meditação. Agora estou mais em paz. Obrigado, Jesus. Ter falado comigo. Eu entendi, Senhor. Entendi o recado. Quer dizer, acho que entendi, né? E continua falando comigo durante o dia. Conosco, cada um de nós. Quando a gente sair daqui, que isso não seja esquecido, não seja colocado de lado, mas que a gente possa entender durante todo esse dia que precisamos do Senhor para tudo. O nosso desespero, nosso desamparo, seja também suficiente. Não, Senhor, mantenha a gente conectado com o Senhor, é o que a gente precisa entender. Mantenha-se conectado com a gente, apesar de nós mesmos. E perdoa meus pecados, Beijo. meus devaneios, em nome de Jesus. Pai amado, Pai celestial, é com dor, Senhor, que eu tenho aprendido, Senhor, sobre a oração, Pai. Ó Deus, que de fato, Senhor, eu possa aprender, Senhor, sem esquecer, Deus, de que eu preciso de Ti, Senhor, para todas as coisas. Me ajuda, Senhor, a vencer toda e qualquer superficialidade, Senhor, na oração. Sempre me preocupei, Senhor, em fazer as pessoas orarem, Pai. Mas com um nível muito baixo, Senhor. Muito aquém, Senhor, da necessidade que tenho de estar contigo, Pai. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a prosseguir, Pai, a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todos, então. Que o Bom dia, Senhor Robert. continue a falar. Bom dia, Robert. Bom dia, Bom dia, Carlos. bom dia. Bom dia a todos. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. E O ore Stephen não precisa, conosco. Amém. Stephen, acho que não precisa nem conversar mais. Já era. Falou tudo esse texto.